Bem-vindo de volta. Hoje estamos recebendo o professor John Mearsheimer para entender melhor o que está acontecendo no mundo com essa nova rivalidade entre grandes potências e também como o desfecho da guerra na Ucrânia impactará essa nova Guerra Fria. Obrigado por estar conosco. Gostaria de começar com uma grande pergunta. Entramos em uma nova Guerra Fria? E se sim, quem são os participantes? Quais são os interesses em disputa e quais são as regras dessa nova Guerra Fria? Bem, acho que entramos em uma nova Guerra Fria. Acredito que estamos em um sistema multipolar e que os Estados Unidos, a China e a Rússia são as três grandes potências. Os Estados Unidos estão certamente em uma guerra fria com a China. Agora, o que exatamente quero dizer com isso? Penso que como a China é tão poderosa e ameaça dominar o leste asiático, e como os Estados Unidos quase certamente farão grandes esforços para impedir que isso aconteça, automaticamente uma intensa competição de segurança com a China. E acredito que vimos evidências disso nos últimos anos. Para mim, uma intensa competição de segurança é uma guerra fria, e eu distingo uma guerra fria de uma guerra quente. Uma guerra quente é quando dois países, como os Estados Unidos e a China, realmente entram em conflito um com o outro. E é claro, isso é o que queremos evitar. Mas o fato é que estamos em uma guerra fria com os chineses. Ou os chineses estão em uma guerra fria conosco. É uma competição intensa de segurança, e o objetivo é garantir que essa competição de segurança, ou essa guerra fria, não se transforme em uma guerra quente. Agora, isso levanta a questão. E quanto à Rússia? Bem, está bastante claro que desde que entramos na multipolaridade, os russos e os chineses têm sido aliados próximos contra os Estados Unidos. E isso é amplamente resultado da guerra na Ucrânia, que empurrou os russos para os braços dos chineses e fez com que chineses e russos mantivessem relações muito próximas. Então, os Estados Unidos, certamente por meio do governo Biden, estavam envolvidos em uma guerra fria com os russos, assim como com os chineses. Agora, o que aconteceu com o presidente Trump é que ele tentou mudar essa situação. Ele não quer ter uma competição intensa de segurança com a Rússia. Na verdade, o que o governo Trump gostaria de fazer é manter boas relações com a Rússia e transformá-la em uma aliança ou coalizão Rússia-ETAUSA contra a China. Acho que esse é o objetivo básico do presidente Trump. Mas ele não conseguiu fazer isso acontecer, e o resultado final é que os Estados Unidos continuam basicamente numa guerra fria com a Rússia, assim como com a China. E em ambos os casos, queremos garantir, como eu disse antes, que essas guerras frias não se transformem numa guerra quente. E se há algo a observar, olhando para o que aconteceu em relação à Ucrânia nos últimos anos, se existe um lugar onde uma guerra fria poderia se tornar uma guerra quente, é na Ucrânia. Até agora, a Ucrânia ou a Europa, ou a relação entre os Estados Unidos e a Rússia, tem sido, na verdade, mais perigosa do que a competição entre os Estados Unidos e a China. Não tivemos nenhuma grande crise no leste asiático envolvendo os Estados Unidos e a China, então essa Guerra Fria permaneceu muito fria, o que é algo positivo. Mas a guerra na Ucrânia e alguns dos eventos que ocorreram lá me deixaram muito preocupado com a possibilidade de a Guerra Fria naquela região se transformar em uma guerra quente. Acho que a esperança e a expectativa de muitos líderes europeus era que os Estados Unidos e os europeus se unissem nesta nova Guerra Fria. Então, o hegemon liberal acabou. Eles pensaram que agora recuaríamos para isso. Bem, vamos realmente voltar no tempo e retornaríamos ao tipo de unidade completa que tivemos na Primeira Guerra Fria. Ou seja, unidade na oposição à Rússia como inimigo comum. E bem, essa também era a suposição da OTAN, que a Ucrânia nos uniria. Mas em vez disso, agora parece que ela nos divide.
Como você explica isso? O que é que os europeus não entendem? É que os Estados Unidos não veem a Rússia como a mesma ameaça que os europeus veem. É a preocupação de empurrar a Rússia em direção à China. A Europa é um parceiro caro demais, em vez de um multiplicador de força? Ou isso é apenas uma política ou abordagem exclusivamente de Trump em relação à segurança internacional? Tomando os Estados Unidos como exemplo, de um ponto de vista americano, faz todo sentido ter boas relações com a Rússia. A China é a concorrente em pé de igualdade. Se colocarmos essas três grandes potências em ordem, de cima para baixo, em termos de qual é a mais poderosa, não há dúvida de que os Estados Unidos continuam sendo o estado mais poderoso do planeta. Mas os chineses vêm logo em segundo lugar, e muitos argumentam que estão diminuindo essa diferença. Assim, temos essa situação do ponto de vista americano, em que há um concorrente de igual nível no sistema. E esse concorrente tem o potencial, e eu enfatizo a palavra potencial, de dominar o leste asiático, algo que os Estados Unidos não querem que aconteça. Portanto, temos um interesse particular em concentrar nossos esforços no leste asiático em vez da Europa, porque a Rússia é a mais fraca das três grandes potências e não representa uma ameaça de dominar a Europa. E na medida em que a Rússia seja uma ameaça na Europa, e novamente não acredito que seja uma ameaça muito grande, acreditamos, e isso certamente é verdade para o presidente Trump, que os europeus podem lidar com essa ameaça. Isso deveria nos liberar para fazer uma guinada mais completa em direção à Ásia, a fim de lidar com esse concorrente de igual peso chamado China. Assim, temos um forte incentivo estrutural. E quando digo incentivo estrutural, refiro-me ao que o equilíbrio de poder nos indica que devemos fazer. Temos, portanto, um forte incentivo estrutural para nos voltarmos para o leste asiático e deixar que os europeus lidem com a Rússia. Então, essa é a nossa estrutura de incentivos. E essa não é a estrutura de incentivos da Europa. A Europa está em uma situação muito diferente. A Europa, por ter os russos logo ao lado, precisa pensar antes de tudo na Rússia. Agora, na minha visão, a Rússia não representava uma ameaça para a Europa. Mas os europeus, e claro, os americanos, de forma imprudente, avançaram com a expansão da OTAN em direção à Ucrânia, o que levou a essa guerra desastrosa. E, por uma série de razões que você conhece bem, Glenn dizem, os europeus acabaram em uma situação em que passaram a ver a Rússia como uma ameaça mortal. Por isso, estão profundamente comprometidos em usar a Ucrânia como um ariete para enfraquecer a Rússia, porque veem essa ameaça russa em todos os lugares. E quer você e eu achemos isso tolice ou não, é em grande parte irrelevante, porque é assim que eles pensam. Os europeus têm uma visão muito diferente da chamada ameaça russa em comparação com os americanos. E como eu disse, se houver algum incentivo, é o dos americanos se aliarem aos russos contra os chineses. Isso é algo inaceitável para os europeus. Eles não querem nem ouvir falar disso. E onde essa disputa entre os Estados Unidos e a Europa, essa disputa transatlântica, se manifesta é na questão da Ucrânia. Porque o que está acontecendo em relação à Ucrânia é que os americanos estão tentando transferir o peso de lidar com a Ucrânia e com a guerra ucraniana para os ombros dos europeus. Os europeus, por sua vez, estão se esforçando ao máximo para manter os americanos envolvidos na luta e preservar a relação transatlântica viva e saudável. Mas é muito difícil fazer isso quando se está lidando com Donald Trump. Mas isso ainda é um incentivo para os europeus? Porque se voltarmos aos anos 90, dá para entender o argumento de redesenhar o continente e, essencialmente, recriar a lógica da Guerra Fria. Sim, você transformaria a Rússia em inimiga, mas traria os Estados Unidos para a Europa como principal pacificador. E bem,
basicamente manteria a mesma estrutura que tivemos durante toda a Guerra Fria. Assim, o Ocidente político também mantém a Europa unida. No entanto, agora que os Estados Unidos deixaram claro que querem sair, essa divisão contínua da Europa não vai apenas criar mais problemas. Também porque não conseguimos lidar com a Rússia sozinhos. Estamos apostando tudo nos Estados Unidos, e os Estados Unidos nem sequer querem estar lá. Estamos criando dependências excessivas. Não faria sentido os europeus mudarem sua posição em relação à Rússia? Ou qual é de fato a ameaça da Rússia? Eu sei que ela tem grandes capacidades, mas essa suposição de que são um império, de que querem reconstruir a União Soviética. Essa narrativa parece ter surgido depois de 2014, mas não apareceu do nada. Então, em fevereiro de 2022, foi quando acho eles começaram a reagir com agressividade. Desculpe, reagir com agressividade, acho que é o termo. Sorry, lashing out, I think is the term. Sim, quero dizer, como você e eu dissemos em inúmeras ocasiões, não há dúvida de que trazer a Ucrânia para a OTAN estava destinado a causar grandes problemas. E claro, em fevereiro de 2014, uma grande crise estourou. Depois, 8 anos mais tarde, em fevereiro de 2022, uma guerra começou, e essa guerra ainda continua. Na verdade, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia já dura mais do que a guerra entre a Alemanha nazista e a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Isso é realmente notável. O resultado final é que isso envenenou as relações entre a Rússia, de um lado, e a Europa, do outro, e não há indícios de que essas relações vão melhorar tão cedo. Parece que teremos relações envenenadas entre a Rússia e a Europa por muito tempo. Isso é desastroso para os europeus, em grande parte porque a Rússia simplesmente não representa uma ameaça séria. E eu acredito que se observarmos o comportamento de Putin ao longo do tempo, ele queria estabelecer algum tipo de modus vivendi com os europeus. Ele não é um agressor. Ele não está determinado a criar uma grande Rússia, apesar de muitas pessoas no Ocidente fazerem esse argumento. Ele queria levar uma existência relativamente pacífica com os europeus. Mas tudo isso foi por água abaixo agora. Acabou. Então, temos essa situação terrível em que russos e europeus são inimigos amargos. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto, e é disso que estávamos falando há alguns minutos, é que ao mesmo tempo em que essa relação venenosa se desenvolveu, os americanos estão falando em reduzir drasticamente, se não encerrar, sua presença na Europa. O presidente Trump, como bem sabemos, gostaria de destruir a OTAN se pudesse. Ele arruinaria essa instituição se tivesse a chance. E isso é outra forma de dizer que os americanos estão ameaçando deixar a Europa, o que significa que o pacificador americano que desempenhou um papel tão importante na manutenção da paz no continente desapareceria. E os europeus, é claro, entendem quase unanimemente que isso não seria bom, que é importante manter os americanos na Europa, porque eles atuam como uma força pacificadora. Eles mantêm todas essas forças centrífugas logo abaixo da superfície na Europa. E se os americanos saírem, essas forças centrífugas virão à tona. Então haverá enormes problemas de ação coletiva ao tentar estabelecer acordos entre os países europeus para lidar com essa ameaça russa que eles mesmos ajudaram tanto a criar. Assim, estão obtendo o pior dos dois mundos. Os europeus parecem incapazes de reconhecer isso ou de fazer qualquer coisa para corrigir a situação. Eles estão tão profundamente comprometidos com esse relacionamento hostil com a Rússia e enfrentando tantas dificuldades para lidar com o presidente Trump, que parece não haver saída para eles. O futuro, portanto, parece sombrio para a Europa. Então, como essa guerra vai acabar, afinal? Quero dizer, você está otimista em relação a essas negociações que estão acontecendo? Porque eu acho que, por um lado, vemos a situação indo de mal a pior do lado da OTAN e da Ucrânia, o que significaria
que, se formos racionais, deveríamos tentar garantir um bom acordo hoje, melhor do que o que poderíamos conseguir amanhã. Por outro lado, vimos antes do Natal que aquele plano de 20 pontos dos americanos que eles estavam tentando vender para os ucranianos e os russos já estava bem distante de um consenso. Mas então os europeus entraram, basicamente tentando puxar o plano ainda mais para o lado ucraniano, o que o tornou ainda mais insustentável para o lado que tem saído vitorioso, os russos. Mas muita coisa está acontecendo agora. Você tem algum otimismo em relação a essas negociações? Eu não tenho nenhum otimismo. Acho que não há motivo algum para acreditar que essas negociações resultarão em uma paz real. Se você observar as exigências da Rússia, que já foram claramente apresentadas muitas vezes, e reconhecer que várias delas são basicamente inegociáveis, e nós as conhecemos bem, então, ao comparar com a posição europeia e ucraniana em relação a essas exigências, verá que são completamente opostas. Não há ponto de convergência. Os europeus e os ucranianos estão totalmente em desacordo com as exigências da Rússia. Portanto, não vejo como se possa chegar nem perto de algum tipo de acordo. Não acho que se possa apontar para nenhuma das principais exigências da Rússia em que os europeus tenham cedido. Os europeus e os ucranianos ainda querem que a Ucrânia tenha uma garantia de segurança. Do ponto de vista russo, isso é inaceitável, porque é apenas outra forma de colocar a Ucrânia dentro da OTAN. É uma adesão de fato à OTAN. Os russos não querem que os Estados Unidos concedam à Ucrânia uma garantia de segurança equivalente ao artigo 5. Mas é isso que os ucranianos querem e é isso que os europeus querem. Quanto ao território, os russos deixaram manifestamente claro em inúmeras ocasiões que querem todo o território daqueles 4 oblasts que anexaram. Pelo que posso perceber, os ucranianos e os europeus nem sequer concordam em dar aos russos controle total sobre aqueles 2 oblasts no Donbass, muito menos sobre os 4 oblasts de território. Simplesmente não há sinal de um acordo significativo. E quanto ao tamanho do exército ucraniano que existiria sob qualquer acordo de paz, as duas partes estão a anos-luz de distância. Os europeus e os ucranianos falam de um exército ucraniano com algo entre 600 mil e 800 mil soldados. Nas negociações de Istambul em 2022, os russos insistiam em um exército ucraniano de cerca de 85 mil soldados. Então, quando se compara 85 mil com 600 mil a 800 mil, vê-se que as duas partes estão a anos-luz de distância. Houve algum movimento, algum sinal de compromisso sobre essa questão? Não. Houve algum sinal de compromisso sobre a questão territorial? Não. Houve algum sinal de compromisso sobre a questão de uma garantia de segurança? Não. Então, do que se trata toda essa conversa sobre conseguir algum tipo de acordo significativo? Tudo isso é, como eu gosto de dizer, uma grande encenação de kabuki. Simplesmente não há substância alguma. E ainda assim, para levar isso um passo adiante, os ucranianos e os europeus continuam a falar sobre um cessar-fogo. De vez em quando, até os americanos falam sobre um cessar-fogo. Os russos deixaram absolutamente claro que não haverá cessar-fogo. Na verdade, quando Trump se encontrou com Putin em Anchorage, no verão passado, Trump saiu da reunião dizendo que todo o assunto de um cessar-fogo estava fora de questão, porque Putin havia deixado claro para ele que não haveria cessar-fogo. E Trump disse isso. Ele reconheceu isso na época. Mas com o passar do tempo, ele voltou a falar ocasionalmente sobre cessar-fogo. E os europeus e os ucranianos falam com muito mais frequência sobre um cessar-fogo. Mas isso não vai acontecer. Esta será resolvida no campo de batalha. Eventualmente, acho que haverá um armistício, porque um dos lados vai prevalecer.
E isso é apenas outra forma de dizer que será resolvido no campo de batalha. Mas não vai ser resolvido em negociações diplomáticas em Abu Dhabi, em Istambul ou em Moscou. Isso não vai acontecer, pelo menos com base em tudo que vimos até agora. Sim, acho isso muito estranho. Boa parte da retórica em torno disso, especialmente quando os europeus pedem um compromisso. O compromisso que eles poderiam ter conseguido era bem razoável lá em 2022, mas esperaram 4 anos, muito tempo, e ainda assim esperam que as partes de alguma forma se encontrem no meio do caminho e cheguem a um acordo. Mais do que isso, parece que querem que os russos façam as maiores concessões. E o tipo de concessão que eles querem é essencialmente o motivo pelo qual os russos entraram na Ucrânia, para impedir que a OTAN se estabelecesse lá. Então, em um acordo de paz após uma vitória russa, parece que os europeus querem justamente o que os russos foram à guerra para evitar, ou seja, tropas europeias ou da OTAN dentro da Ucrânia. Isso me deixa um pouco perplexo. Essa linguagem tão normativa que eles usam, porque eles argumentam, bem, a Ucrânia não pode fazer a maior concessão. Não é justo porque a Rússia é a agressora, a Ucrânia é a vítima. Então eles nem sequer falam sobre garantias de segurança para a Rússia, como se não houvesse reconhecimento da competição por segurança. É apenas mocinhos e bandidos, um agressor e uma vítima. E os russos parecem falar na linguagem do poder. Nós vencemos, nós ditamos os termos. Enquanto os europeus falam essa linguagem normativa, isso não é justo, porque você é o agressor. É muito estranho de observar. É como se não estivessem falando o mesmo idioma diplomático. Mas desculpe. Se eu puder interromper um instante, Glenn. Na verdade, eu tenho uma explicação para isso. Não estou dizendo que seja a explicação correta, mas é assim que eu penso sobre essa questão. Acho que a grande maioria das pessoas na elite de política externa na Europa, e isso também é verdade nos Estados Unidos, porque acredito que Trump é um tanto fora da curva, acredita que a Ucrânia na OTAN não representa uma ameaça existencial para a Rússia. Elas acham que o que está acontecendo aqui é que Putin é um imperialista tentando criar uma Rússia maior. Sim, isso tem importância para a segurança, mas há uma causa mais profunda em jogo. É aquele gene imperial que, segundo eles, todos os líderes russos ou soviéticos têm. E Putin é particularmente agressivo. Na visão deles, isso não tem nada a ver com a expansão da OTAN. And this has nothing to do with NATO expansion. How could anybody possibly believe that a benign alliance... Como alguém poderia possivelmente acreditar que uma aliança benigna como a OTAN, e novamente, é aqui que se vê a retórica sobre nós sermos os mocinhos da qual você acabou de falar, como uma aliança benigna como a OTAN poderia ser vista por qualquer líder russo como uma ameaça mortal? Esse é o nosso modo de ver o mundo aqui no Ocidente. É claro, pessoas como você e eu e mais alguns poucos que não aceitam esse argumento, mas somos minoria. Do lado russo, eles deixaram manifestamente claro ao longo dos anos que a Ucrânia na OTAN é uma ameaça existencial. É, do ponto de vista deles, uma ameaça existencial. E uma vez que se entende que eles veem o que está acontecendo na Ucrânia como uma ameaça à sua sobrevivência, novamente, gostemos ou não desse argumento no Ocidente, há uma abundância de evidências disso. Deixe-me mudar minha retórica. Há uma abundância de evidências de que eles veem o que está acontecendo na Ucrânia, e especialmente o apoio dos europeus e dos americanos aos ucranianos, como uma ameaça mortal e existencial. É por isso que eles não estão dispostos a fazer concessões significativas. Na verdade, como você bem sabe, Glenn, se a situação do ponto de vista deles lhes dá fortes incentivos para tomar ainda mais território do que já tomaram, para anexar mais oblasts, para ir ainda mais longe na destruição da Ucrânia, para realmente transformá-la em um estado residual disfuncional, envenenar as relações dentro da Europa e envenenar as relações através do Atlântico, entre os Estados Unidos de um lado e a Europa do outro.
Atlantic between the United States on one side and Europe on the other side. Again, once you understand that Mais uma vez, quando você entende que os russos não veem isso como um caso de imperialismo, mas sim como uma ameaça existencial, tudo parece muito diferente. Mas nós nos recusamos, nós no Ocidente, e isso, é claro, não nos inclui, quero deixar isso claro, mas as pessoas no Ocidente, as pessoas nos círculos de formulação de política externa, nos países europeus e nos Estados Unidos, em sua maioria, se recusam a aceitar que a Rússia tenha um ponto de vista legítimo, que os russos realmente vejam as coisas dessa maneira. E isso, acredito, explica por que os dois lados estão tão distantes. Além disso, explica por que as pessoas no Ocidente ficam tão perplexas com o fato de os russos não fazerem concessões. Eles deveriam fazer concessões, pensamos, mas isso acontece porque a imagem que temos em nossas cabeças sobre como os russos estão pensando está simplesmente errada. É interessante, porém, a relutância em aceitar que os russos realmente veem a OTAN como uma ameaça existencial. Porque, bem, há um bom argumento por trás da visão russa. Eu frequentemente sinto de que se você tentar criar uma Europa sem a Rússia, ela inevitavelmente se tornará uma Europa contra a Rússia. Como pode haver uma Europa em que o maior país não pertence? Seria como criar uma arquitetura de segurança nas Américas comandada pela China, e os Estados Unidos fossem o único país não autorizado a participar. Isso inevitavelmente seria visto como algo voltado contra os Estados Unidos. É muito difícil entender por que não há reconhecimento disso, especialmente considerando a suposição de nossas intenções benignas após o Afeganistão, o Iraque, a Iugoslávia, a Líbia, a Síria, o Irã, Gaza e os últimos 12 anos na Ucrânia. Deveria haver algum entendimento de talvez nem trate apenas de um grupo de democracias espalhando valores. Mas você mencionou essa ideia de Glenn, posso só interromper um instante e dizer uma ou duas palavras sobre isso? Porque eu já pensei sobre essa questão. Em primeiro lugar, acho importante entender que a decisão de trazer a Ucrânia para a OTAN foi tomada em abril de 2008. Isso foi durante um momento unipolar, no auge dele. Nós nos víamos como os mocinhos, o hegemon benevolente. E os europeus compraram essa retórica na época. Achávamos que a expansão da OTAN não poderia, de forma alguma, nós éramos mocinha. In any meaningful way, because again, we were the good guys. The United States was a benign hegemon. Os Estados Unidos eram um hegemon benigno, e os europeus nos acompanhavam, também se comportando de maneira benigna. Agora pode-se argumentar que isso estava errado, mas era assim que pensávamos. Então a crise estoura em 2014, e claro, a guerra começa em 2022. Mas assim que a crise começa em 2014 e surgem problemas realmente sérios, a questão passa a ser: quem é o responsável? E essa pergunta ainda está em aberto hoje. Quem é o responsável por esse desastre? Bem, se você acredita que a expansão da OTAN é amplamente responsável por causar essa guerra, esse desastre inacreditável, então está dizendo que o Ocidente é o responsável. Then you're saying the West is responsible. If you say that Russia was driven by... Se você diz que a Rússia foi movida por ambições imperialistas, que Putin é um imperialista russo clássico que precisava ser detido, então Putin deve ser culpado. Portanto, nós, no Ocidente, temos um interesse particular em sustentar o argumento de que Putin era um imperialista e que foram suas ambições imperiais que causaram a guerra, porque queremos colocar a responsabilidade por essa guerra sobre ele. Queremos culpá-lo por essa guerra. Se você segue o caminho que nós seguimos, você e eu, e defende o argumento de que a expansão da OTAN é a principal responsável por esse desastre, está na prática dizendo que o Ocidente é o responsável. E para os líderes ocidentais, esse é um argumento categoricamente inaceitável. Mas para onde vamos a partir daqui, então? Porque tem havido muita pressão sobre o Kremlin, sobre o Putin, para mudar um pouco suas táticas. Quero dizer, isso não é novidade.
Lembro que depois de 2014, quando ele tentou se reconciliar com os europeus, havia muitos falcões no Kremlin argumentando que, se eles não agissem de forma mais assertiva, a OTAN interpretaria os esforços da Rússia para se aproximar da aliança como fraqueza. Então eles diziam, bem, por que estamos negociando? Deveras nos prepararmos para a guerra. Mas isso continuou até agora, em 2026, quando estão dizendo, por que não tiramos as luvas e colocamos um fim a esta guerra? Você acha que isso vai acontecer? Você vê a Rússia mudando de rumo em breve? Porque eu tenho notado uma certa escalada ultimamente, não apenas os esforços para destruir as redes elétricas e apagar as luzes, mas também esse tipo de bloqueio de Odessa, atacando navios que entram e saem dos portos, as pontes. Parece que podemos estar entrando em uma nova fase da guerra. Ou você vê de outra forma? Bem, acho que os russos acreditam que os ucranianos estão encurralados e que há uma boa chance de que ao longo deste ano de 2026 a Ucrânia entre em colapso, que os russos vençam no campo de batalha. E eles podem fazer isso de forma convencional, é claro. Se isso vai acontecer ou não é difícil dizer. É bastante notável o quão tenazes os ucranianos têm sido no campo de batalha. Eu achava que até o final de 2025 a guerra já teria terminado, que haveria um armistício. Eu não imaginava que os ucranianos ainda estariam resistindo. Eles estão resistindo. Acho que eles estão se segurando por um fio, mas ainda estão resistindo e continuam recebendo apoio, especialmente dos europeus, mas também dos americanos. Então é possível que até o final de 2026 eles ainda estejam na luta. É possível. E acho que à medida que o próximo ano se desenrolar, o que veremos será os russos elevando a aposta no nível convencional. Acho que eles vão comprometer mais forças na luta. Eles têm grandes exércitos de reserva que ainda não foram mobilizados e acredito que vão mobilizá-los. E acho que tentarão acabar com os ucranianos em 2026. Se isso não acontecer, acredito que haverá fortes razões para os russos aumentarem a aposta e até considerarem o uso de armas nucleares. Se você observar Sergei Karaganov, que considero um estrategista russo tradicional e atuante há muito tempo, ele conhece todos os argumentos sobre segurança, teoria das relações internacionais, dissuasão e assim por diante. Ao ouvi-lo falar, ele basicamente diz que chegou a hora de os russos usarem armas nucleares para pôr fim a esta guerra. Mas eu acho que, se o Ocidente acredita que pode manter os russos presos a uma guerra de atrito e impedi-los de vencê-la por mais alguns anos, está enganado. Os russos farão algo para encerrar a guerra, e esse algo, acredito eu, pode muito bem ser o uso de armas nucleares. Mais uma vez, é importante lembrar o que eu disse antes, quando descrevi esta guerra como uma ameaça existencial do ponto de vista da Rússia. Os russos veem o que está acontecendo como uma ameaça mortal, em primeiro lugar. E em segundo lugar, se chegarem a um ponto em que acreditem que não podem vencer esta guerra, e de fato estiverem sofrendo muito porque o conflito simplesmente não chegou ao fim, estarão em uma situação desesperadora. E quando grandes potências com armas nucleares se encontram em situação desesperadora, é preciso realmente se preocupar com o que elas podem fazer. Portanto, acredito que, de uma forma muito importante, todos deveriam torcer para que os russos vençam esta guerra no nível convencional relativamente rápido, na primeira parte de 2026. Não há incentivo para que os russos subam mais na escala de escalada. Outro motivo pelo qual eles podem querer encerrar mais cedo é a lógica que vem de algumas capitais europeias de que precisamos manter os ucranianos lutando por mais um tempo
para que possamos nos preparar. Quero dizer, se existe a possibilidade de que os europeus estejam se preparando para talvez entrar na guerra em uma fase posterior, então seria muito melhor acabar com a guerra agora, antes que ela tenha a chance de se expandir para um conflito pan-europeu mais amplo. Posso te fazer uma pergunta, Glenn? Qual é a sua percepção sobre a pressão sobre Putin para aumentar a aposta, escalar o conflito e encerrar essa guerra? Você acha que ele está sob uma pressão enorme para fazer isso? E se sim, como você acha que isso vai se desenrolar? Bem, acho que há muita pressão sobre ele para não aceitar nenhum acordo fraco vindo de Washington, porque eles também pagaram um preço alto. Já são 4 anos de guerra. Eles perderam tudo, dezenas de milhares de homens. E a ideia, acredito, é que se aceitarem qualquer acordo que permita ao Ocidente essencialmente reativar a linha de frente ucraniana no futuro, e eles tiverem que lutar tudo isso de novo, isso seria completamente inaceitável. Então há muitos que imagino, exceto por questionando por quão possível isso, por meios mais enérgicos. Quero dizer, maneiras russos. More fierce means. I mean, this is not just Russians. I've spoken to many foreign ambassadors to Russia. Conversei com muitos embaixadores estrangeiros na Rússia, bem, não os europeus, mas outros, que também expressaram preocupação sobre por que ele ainda não adotou uma postura muito mais dura. E não, eu não sei. O Putin não está sussurrando no meu ouvido, não tenho muita certeza. Mas acho que, em certo nível, eles também estão se preparando para a possibilidade de que, se a Ucrânia cair, quando cair, isso causaria um enorme desespero no Ocidente, especialmente na Europa. E isso poderia levar a um momento imprudente, realmente até a entrada na guerra. E se isso acontecer, é melhor que a Rússia esteja preparada. Então, tendo acumulado armamentos suficientes, pelo menos mísseis Oreshnik, em quantidade suficiente, capazes de atingir infraestrutura crítica na Europa, se é nessa direção que os europeus estão indo, tudo bem. Mas, novamente, não tenho certeza de qual direção eles podem estar tomando. Sei que muita da pressão que veio de Putin antes, ele rejeitou. Você mencionou Karaganov. Ele comparecia a todas as reuniões anuais de Valdai e mais ou menos perguntava a Putin por que não estamos mudando a doutrina nuclear. E todos os anos Putin dizia, bem, não é o momento para isso, precisamos mantê-la. E então, é claro, no fim ele ouviu Karaganov, e agora eles mudaram a doutrina nuclear. E sabe, muitas pessoas acham que isso é teatro político. Mas sabe, quando eu trabalhava como professor em Moscou, eu realmente trabalhava no departamento em que o Karaganov era meu chefe, porque o foco era a Grande Eurásia, o pivô da Rússia para o Oriente. Eles analisavam, sim, a combinação tecnológica, como a Rússia poderia cooperar com a China. E sabe, conversei com ele muitas vezes e ele está bastante convencido de que o artigo 5 da OTAN não seria aplicado da forma como muitas pessoas imaginam. Se você ler o texto com atenção, não acho que isso seja teatro. Acho que há muitas pessoas em Moscou que realmente querem que isso escale de forma significativa. Mas não tenho certeza de como Putin é influenciado por isso. No entanto. E se eles não recorrerem às armas nucleares, certo, o que você acha que os russos podem fazer no nível convencional para conquistar uma vitória rápida nesta próxima primavera ou verão? Em outras palavras, você acredita no argumento de que eles têm grandes exércitos de reserva que podem mobilizar, que podem mudar sua estratégia, romper as linhas de frente e colapsar as defesas ucranianas? Quero dizer, quais você acha que são as opções dos russos, no nível não nuclear, para vencer e encerrar esta guerra? Bem, é uma guerra de atrito. Quando o exército do adversário é enfraquecido e surgem oportunidades de romper a linha de frente, outras oportunidades se abrem. É possível interromper boa parte da comunicação e da logística e há mais chances de cercar grandes agrupamentos de tropas.
Acho que é para isso que eles estão caminhando. Porque, agora que o exército ucraniano está enfraquecido, há uma enorme escassez de pessoal. Neste momento, os Wad springs to abrir os brentes e em Kharkiv e Sumy. Portanto, como a Ucrânia bem colapsar, algo que será por breve essas frentes de batalhas de ampla. Then this will be the time to open up a larger front line. And you also had reports E também houve relatos, confirmados pela mídia ocidental, de que grande parte dos novos equipamentos militares sendo desenvolvidos, veículos blindados e tudo mais, na verdade não está indo para a linha de frente. Eles estão se acumulando na retaguarda. Então, novamente, é difícil saber na névoa da guerra o que é real ou não, mas minha impressão é que estão formando uma grande força na retaguarda. Se isso é para aproveitar uma grande brecha na Ucrânia, ou se é para nós, isto é, caso os europeus decidam entrar na guerra, para mim isso não está claro. Sim. Só uma última pergunta, bem breve, já que estamos sem tempo. Qual você acha que seria a forma mais provável se a Ucrânia e a OTAN estiverem sendo derrotadas nesta guerra, de a Ucrânia ser derrubada? Seria uma derrota militar, um colapso econômico, uma fragmentação política? Você tem alguma opinião sobre isso? Bem, acho que o que vai acontecer é que em algum momento a Ucrânia será derrotada no campo de batalha. Diante de todos os problemas que os ucranianos enfrentam e do fato de que os europeus só podem fazer tanto para ajudá-los, enquanto os americanos tentam se desvincular da guerra na Ucrânia, é difícil ver como a Ucrânia pode resistir a longo prazo. Então acredito que eles perderão no campo de batalha. Ao mesmo tempo, a economia do país está em situação desesperadora. E se eles perderem Odessa e ainda mais território do que já perderam, isso só agravará seus problemas. Portanto, economicamente, o estado remanescente que resultar dessa guerra será um caso perdido. E então, do lado político, imagino que haverá grandes disputas políticas dentro da Ucrânia quando a guerra terminar. Vai haver um grande jogo de culpas. Quem será responsabilizado por perder esta guerra? E isso vai ser feio. Portanto, acho que economicamente e politicamente, a vida nesse estado ucraniano remanescente será difícil. E além disso, eles também terão perdido no campo de batalha. A pergunta que você deve se fazer é: como serão as relações entre Ucrânia e Rússia daqui para frente? E como eu disse antes, acredito que as relações entre a Europa e a Rússia serão venenosas. Acho que não há dúvida de que as relações entre a Ucrânia e a Rússia serão venenosas. E acredito que as relações entre a Ucrânia e a Europa serão muito complicadas, porque haverá alguns países na Europa, como a Hungria e a Eslováquia, que têm uma forma de pensar sobre a Ucrânia muito diferente da de países como França, Reino Unido e Alemanha. E mesmo países como França e Alemanha, ou França e Reino Unido, entrarão em conflito em algumas questões-chave relacionadas à Ucrânia. Portanto, a Ucrânia enfrenta um futuro sombrio. E nem sequer mencionamos a questão demográfica. Quero dizer, este é um país que enfrenta, sabe, uma espiral demográfica de morte. É simplesmente horrível o que está acontecendo. Há um artigo no Wall Street Journal esta manhã dizendo que é hora de a Ucrânia começar a mobilizar pessoas mais jovens, aqueles no fim da adolescência e início dos 20 anos que têm sido amplamente isentos do recrutamento. Isso seria ótimo, sabe? Pegar todos esses jovens e jogá-los no moedor de carne. Quero dizer, isso é uma loucura, certo? Isso só vai piorar a situação demográfica, que já é desastrosa. Então, quando esta guerra acabar, a Ucrânia estará em péssimas condições. Não há como sair dessa guerra vencendo de qualquer forma. Ela perde em quase todas as dimensões. Com licença, Glenn. E é por isso, claro, que pessoas como você e eu há muito tempo argumentamos que essa guerra deveria ter sido resolvida há muito tempo. É por isso que os ucranianos não deveriam ter abandonado o processo de negociação em Istambul na primavera de 2022.
A situação deles só piorou com o passar do tempo. E se conseguirem resistir por mais 1 ou 2 anos, a situação não vai melhorar. Isso é algo muito importante de se entender aqui. Permanecer na luta nunca foi uma estratégia inteligente do ponto de vista deles. Eles deveriam ter colocado um fim nisso há muito tempo. Quando se coloca tudo na balança, é simplesmente categoricamente desanimador. E a propósito, isso nos leva de volta ao meu ponto anterior, Glenn, de que a questão de quem é o culpado por esse desastre vai vir à tona rapidamente. Quando tudo acabar, quando a guerra terminar, quando os combates cessarem, quando houver algum tipo de armistício, então a pergunta passa a ser: quem causou isso? E claro, a grande maioria das pessoas no Ocidente, ou das elites de política externa no Ocidente, vai argumentar que foram os russos que causaram isso, porque eram imperialistas. Mas você e eu sabemos melhor que isso é em grande parte resultado da expansão da OTAN e que o Ocidente é o principal responsável por esse desastre absoluto. Mesmo no cenário irrealista em que a Ucrânia venceria, o melhor cenário possível, quem restaria para aproveitar a vitória, sabe, com essa espiral demográfica descendente? É por isso que isso me parece muito estranho. E o que torna tudo ainda mais triste é o fato de que Zelensky meio que sabia quais seriam as consequências de seguir por esse caminho. Você mencionou as negociações no início de 2022. Lembramos que em março de 2022, ele deu uma entrevista a The Economist, em que disse que havia muitos países no Ocidente que não queriam que eles aceitassem um acordo, que queriam uma guerra longa. Essa foi a expressão que ele usou, guerra longa com a Rússia, porque isso poderia enfraquecer os russos, mesmo que significasse a destruição da Ucrânia. Então, é uma tragédia termos seguido por esse caminho nos últimos 4 anos. Acho que a guerra terminará em Odessa, como você sugeriu antes. Essa seria a melhor vitória para os russos, na minha opinião, porque se conseguirem deixar a Ucrânia sem acesso ao mar, ela não apenas ficaria enfraquecida e deixaria de ser uma ameaça ou uma linha de frente futura, mas também perderia seu valor estratégico para a OTAN como instrumento para expulsar a Rússia do Mar Negro. E até mesmo as políticas que você vê, a ideia de desrussificar a Ucrânia. Quero dizer, isso implicaria desrussificar Odessa, uma cidade historicamente russa, o que seria impossível para os russos aceitarem e apenas observarem. Então me parece que é aí que a guerra terminaria, com os russos essencialmente entrando em Odessa. Glenn, só mais um ponto que me veio à mente quando você estava falando sobre Zelensky em 2022. Antes de a guerra estourar, foi em 24 de fevereiro de 2022 que a guerra começou. Como você deve se lembrar, em dezembro, janeiro e na primeira parte de fevereiro, os americanos continuavam dizendo: a guerra está chegando, a guerra está chegando. Eles diziam isso o tempo todo. E Zelensky respondia: parem de dizer isso, vocês vão acabar fazendo a guerra acontecer. Zelensky não estava interessado em entrar numa guerra com a Rússia. E então, é claro, quando a guerra começa, ele está disposto a ir a Istambul ou a enviar seus negociadores para lá. Ele está disposto a chegar a um acordo com os russos. Mas então ele comete um erro fatal. Fica do lado dos americanos e dos britânicos, abandona as negociações em Istambul e se compromete com uma guerra longa que acredita que vai vencer. Ele compra a retórica ocidental de que os sucessos iniciais da Ucrânia no campo de batalha, e você deve se lembrar, eles se saíram razoavelmente bem quando a guerra começou, combinados com sanções econômicas e apoio militar do Ocidente, acabariam com os russos. E então, ao longo de 2022, os ucranianos novamente se saem muito bem no campo de batalha. Again, the Ukrainians do quite well on the battlefield. You remember they roll the Russians back in Kherson? E no final de 2022, eles acham que estão em ótima forma. Então você se lembra da ofensiva de junho de 2023,
que supostamente iria, produzir aquele grande blitzkrieg que causaria sérios danos ao exército russo. Então, quando ele adere, no final das negociações de Istambul, a visão ocidental do que vai acontecer quando ele muda de direção, ele está em sérios apuros, porque não percebe, mas está se juntando ao lado perdedor. Você se lembra do general Milley, novamente muito importante. O general Milley disse no outono de 2022, após os sucessos ucranianos em Kharkiv e Kherson, agora é a hora de fazer um acordo. General Milley said, "Now's the time to cut a deal. This is the high watermark for Ukraine." Este é o ponto mais alto para a Ucrânia. E claro, Milley estava certo, mas ninguém queria ouvir o que ele tinha a dizer. Isso inclui Zelensky, porque ele achava que estava do lado vencedor. Ele estava avançando. A Ucrânia iria conquistar uma grande vitória e acabar com os russos, ou pelo menos feri-los mortalmente, no verão de 2023. Esse era o pensamento deles. Mas o que aconteceu foi que ele acabou sendo sugado para dentro do vórtice, e não há como sair. O resultado final é que ele será visto pelos historiadores como alguém que desempenhou um papel fundamental na destruição do próprio país. Bem, isso também estava relacionado a esse tema, contribuindo ainda mais para a fragmentação do Ocidente político. Portanto, acredito que o resultado disso será profundo. Como você sugeriu, acho que os futuros historiadores olharão para isso como um dos nossos maiores erros em termos de enfraquecimento da posição do Ocidente. E não é apenas político, Glenn, é também econômico. A Europa não sofreu apenas politicamente. Ela sofreu economicamente com esta guerra. Bem, muito obrigado. Passamos um pouco do tempo, então peço desculpas. E obrigado por vir e compartilhar suas ideias. Um prazer, como sempre, Glenn.